Atos capítulo 1, versículo 8. O tema desta mensagem é missões, por que não fazemos? Glória a Deus. Missões, por que não fazemos? Atos 1, versículo 8. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. Glória a Deus. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, nós bendizemos e louvamos o teu santo nome, pela tua infinita graça, misericórdia. Obrigado, Senhor, por a igreja ter as portas abertas. Obrigado por o Senhor nos proporcionar a chance de alargarmos as tendas. Obrigado por o Senhor proporcionar a chance de adquirirmos este lugar. Pai, como Davi disse, não prestarei nenhum sacrifício ao meu Deus que não me custe nada. E este lugar vai nos custar esforço, empenho, dedicação. Este lugar vai nos custar suor, lágrimas, choro. Este lugar vai nos custar tudo isso. Mas que nós possamos investir neste lugar. Porque deste lugar aqui, onde saem homens e mulheres de Deus, capacitados para exercer o ministério na face dessa terra, onde saem mestres, professores, discípulos, onde saem profetas, pregadores, onde saem homens, mulheres, jovens, adolescentes e crianças de Deus. Por isso, nosso investimento deve ser com dedicação, com amor e com zelo. Nos abençoa, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. E amém. Glória a Deus. Um versículo muito pregado, muito conhecido. Eu trabalhei numa congregação em Brasília, não trabalhei diretamente na congregação. Fui convidado por um pastor para pregar lá de vez em quando. E ele me mandou para uma congregação em Vicente Pires, aquela que nós pregamos um dia, lá, pastor Alain. E eu passei a ir aos cultos de missões daquela igreja. E o tema do versículo das campanhas missionárias era Atos 1:8. E eu falei para eles, se eu vier aqui durante 10 anos, e o tema for esse, durante 10 anos eu vou pregar em cima deste versículo. 10 anos. Aí eles olharam assim, mas irmão, 10 anos, você vai falar a mesma mensagem? Eu falei, não. A mesma mensagem não, porque o tema é sugestivo, é interessante. O Senhor Jesus pega 3 anos de trabalho, 3 anos de ensino, 3 anos de dedicação, 3 anos de empenho, 3 anos de oração, 3 anos de jejum, 3 anos de privação de vida, 3 anos de sono, 3 anos de suor, de lágrimas, 3 anos de dificuldade ministerial, trabalhando. Ele pega e reúne esse povo em um lugar chamado cenáculo. 120 aproximadamente. 3 anos de luta, de trabalho, de sinais, prodígios, maravilhas, de tudo aquilo que o povo via. Durante 3 anos, com todos esses sinais, com todos esses milagres, com todas essas multiplicações de pães, com todos esses prodígios feitos na face da terra, ele só conseguiu reunir 120. Só conseguiu reunir 120. Olha que foram milagres. Ressuscitar mortos. Lázaro vem 3 dias depois. E quantas pessoas não tinham ali que viram aquilo? Quantas pessoas não presenciaram aquela maravilhosa cena? Olha, só em um culto tinha 5.000 aproximadamente, fora mulheres e crianças, que viram se transformar 3 pães e 2 peixinhos para alimentar todos. Gente, que milagre. Mas na hora da decisão, na hora de se empenhar, na hora de se dedicar, na hora de fazer, na hora da realidade, na hora das coisas acontecerem, depois de 3 anos de trabalho, de 3 anos de multidões e multidões querendo tocar, querendo pegar, querendo ver, querendo saber quem era, querendo saber de onde vinha, querendo saber os seus planos, querendo tirar suas dúvidas teológicas, querendo tirar seus conhecimentos, sobraram 120 pessoas. 120 apenas aderiram ao projeto. 120 pessoas resolveram se decidirem a ficar fazendo a vontade daquele ao qual eles seguiram durante 3 anos. Desses 120, 12 se destacaram, 11 se destacaram, porque um já deixou de ser destaque faz tempo.
Judas Iscariote já estava fora do time, olha, já tinha tempo. Então, desses 120, 11 se destacaram. Mas se destacaram como? Porque no meio desses 120, ainda tiveram 11 que resolveram abrir mão mais do que os outros e algumas coisas por amor aos outros. No meio desses 120, teve 11 que resolveu se abdicar mais do que os 109 que ali estavam. Não que eles fossem mais importantes, não que eles fossem figurões, não que eles fossem os homens shows, não que eles fossem as pessoas que iriam apresentar o evangelho na face da terra. Não, eles resolveram abrir mão de mais alguma coisa do que 109 pessoas. Eles resolveram abdicar daquilo que mais lhe proporcionava prazer. Eles resolveram abdicar daquilo que mais lhe faziam crescer. Sua família, seu trabalho. Você sabe o que é você estar trabalhando em frente a uma empresa de informática? Vamos supor que você tem uma loja, uma rede de lan house no Rio de Janeiro, e Jesus passa e olha assim para você e fala: Marcos de Munique, vem, segue-me. E Marcos deixa a lan house para lá, deixa tudo para lá e vai atrás de Jesus Cristo, vai trabalhar para o Senhor Jesus, vai atrás dele. Passa 3 anos atrás dele, e Munique chega: Marcos, e a lan house? Ele fala: não, eu achei algo mais importante do que a lan house, Munique. Eu achei aquele que pode salvar a minha alma. Foi isso que Pedro, André fizeram. Largaram os barcos, as redes, e seguiram. E seu pai, Zebedeu, que tinha um investimento alto nos seus filhos, o seu pai que investia para que eles se tornassem empresário da pesca, para que se tornassem homens que iriam ter indústria de pesca ali, navios pesqueiros para alimentar um império da família Zebedeu, poderia crescer, porque aqueles homens eram talentosos. A Bíblia diz, na pesca maravilhosa, que Pedro diz: nós passamos a noite inteira pescando e não capturamos nada. Em outras palavras, nós somos profissionais do ramo. Nós sabemos, dominamos o assunto da pesca. Agora o Senhor vem e manda nós lançarmos a rede de novo. Pela capacidade e a experiência, não tem nada lá. Mas pela tua palavra, nós vamos pescar. Então eram homens capacitados, homens com talentos que poderiam ganhar dinheiro lá fora, homens que poderiam ser bem-sucedidos, ricos, homens que poderiam dominar, ter impérios financeiros. Mas quando eles encontram uma proposta maravilhosa: segue-me, deixou os barcos ali. Foram investir naquilo que eles acreditaram. Este grupo de 120 pessoas estão reunidas para cumprir uma das promessas de Jesus. Irmãos, não foi a única vez que foi derramado o poder sobre eles, não. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 10. Em Mateus capítulo 10, não acontece como aconteceu um vento impetuoso. Não aconteceu como aconteceu com línguas partidas como de fogo. Não aconteceu com aquele terremoto, aquela coisa toda, aquele alvoroço que houve em Atos capítulo 1, versículo 8. Em Mateus capítulo 10, a partir do versículo 5, Jesus disse: então disse-lhe aos 12 e lhes ordenou: não ireis pelo caminho dos gentios, nem entrei na cidade dos samaritanos. Ides antes as ovelhas perdidas de Israel. E indo pregai, dizendo: o reino de Deus está próximo. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça daste. Quando vocês forem, não leve 2 túnicas, não leve ouro, não leve cobre nos seus cintos, não levem nada. Vão sobre a minha palavra. Mas espera aí, irmãos. Atos 1:8 foi poder. E aqui foi o quê? Primeiro requisito: preguem o reino de Deus. E diga: é chegado o reino de Deus. Primeiro vocês façam isso. Depois, vocês curem os enfermos, libertem os cativos. Depois, vocês façam isso. Sabe por que é difícil fazer missões hoje em dia? Nós queremos fazer grande concentração de fé e milagres. Nós queremos reunir todo mundo para ser curado. Nós queremos trazer todo mundo para ver os sinais e prodígios e maravilhas que Deus faz através de nós. Nós não queremos perder tempo
se dedicando, pregando o evangelho, ensinando, martelando, batendo cabeça, tirando dúvidas, esclarecendo, atendendo telefonemas para tirar textos bíblicos da cabeça de pessoas. Me ensina que aquilo que você disse na escola dominical eu não compreendi, eu não entendi. Hoje é difícil fazer missões. Sabe por quê? Porque a gente está esperando o poder de Atos 1:8 descer sobre nossa igreja. Parece que nós queremos que aconteça tudo de novo o que aconteceu. Parece que nós queremos que as línguas partidas como de fogo venham aqui. Parece que queremos que o vento impetuoso sopre aqui. Parece que queremos que os terremotos apareçam aqui. Parece que queremos falar em outras línguas estranhas para se fazer missões. Gente, nós somos pais. E pais dão ordem aos filhos. E filhos obedecem ordem de pais. Se você pegar no finalzinho do capítulo 28 de Mateus, você vai ver, a ordem é, portanto, ide e pregai o evangelho a toda a criatura. Portanto, ide, é uma ordem, não é? Se você pega Marcos capítulo 16, a ordem é só, ide, pregai o evangelho a toda a criatura. Se você pega Mateus 24, a partir do versículo 47, fala, e em meu nome se pregará o arrependimento a todas as nações. Se você pega o finalzinho do livro de João, não tem nenhuma ordem. Mas o que mais João enfatiza na sua carta e no seu evangelho é testemunho. A palavra testemunho não sai dessas cartas, não sai desse evangelho. Testemunho, 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 para testemunhar. João começa a abolir a palavra crer. Ele usa a palavra crer em João 3,16, usa mais na frente, poucas vezes a palavra crer, porque ele acredita que já está falando para um povo que já acreditou, que creu. Então ele usa testemunho, e sereis minhas testemunhas. E você encontra o finalzinho do livro de João, Jesus conversando com Pedro. Você me ama? Então faz aquilo que eu vou te mandar. Você me ama? Faz aquilo que eu vou te mandar. Por que é difícil fazer missões? Porque nós estamos esperando. Me desculpe eu falar aqui. Mas missões hoje é feita da seguinte forma. Eu fui separado porque um anjo do Senhor me apareceu e me revelou que eu tinha que ir pregar o evangelho lá no Morro dos Macacos, na favela, perto da Mangueira. O anjo me apareceu. Então, se foi um anjo que me apareceu, é da vontade de Deus. Se foi o anjo que apareceu, é porque Deus tem urgência que eu vá lá pregar o evangelho. Outra forma de fazer missões. Eu fui fazer missões porque eu estava num culto fulano de tal e levantou-se um vaso e o vaso disse que Deus estava me separando para fazer missões lá em Manguinhos. Então, eu estou indo fazer missões em Manguinhos porque um vaso se levantou no meio da igreja e foi usado por Deus para me dar uma ordem explícita que eu tenho que fazer missões em Manguinhos. Outra forma pela qual nós fazemos missões. Eu estava dormindo e Deus me deu um sonho que eu tinha que abrir uma igreja lá em Mangueira. No Morro da Mangueira, no Buraco Quente, aonde eles fazem o baile funk. E no sonho, Deus me mostrava o templo, como deveria ser, a rua, o endereço. Você não encontra mais um missionário dizendo, eu estou no campo, porque Mateus, capítulo 28, versículo 16 em diante diz, portanto, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, e todo aquele que nele crê, não pereça, mas seja salvo. Você não encontra mais ninguém pegando o capítulo 16 de Marcos no finalzinho e dizendo assim, ide e pregai o evangelho a toda criatura. Você não encontra mais ninguém pegando João, o evangelho de Lucas, no capítulo 24, do 46 em diante, que diz assim, e deu-lhes entendimento acerca das escrituras.
Depois que deu o entendimento, ele disse: e este evangelho será pregado em todas as nações. Você não encontra mais ninguém dizendo isso. Eu estou aqui, a causa, motivo, razão, circunstância pela qual eu estou aqui é esta. Parece que não acreditamos mais nisso. Parece que isso sumiu do nosso meio. Então, se não for alguém que disse, se não fui eu que sonhei, se não for um profeta que disse, se não foi um anjo que revelou, eu não sou um missionário. Eu não posso ir para o campo. Nós interpretamos as coisas desta forma. Se você pegar a Bíblia em João, capítulo 4, versículo 35, você vai ver Jesus chamando a atenção dos discípulos. Olhai para os campos. Vós dizeis que ainda falta 4 meses para a colheita. Mas eu, porém, vos digo, os campos já estão brancos, prontos para a colheita. Pronto para a colheita. Eu vou te dizer uma cena aqui. Quem já viu uma plantação de chuchu? Chuchu, hoje está no ponto. Se você passar 2 dias para colher chuchu, ele fica desse tamanho e não serve para nada. Ele se perde. Chuchu grande não serve para nada. Então, quando você olha para os campos e nós interpretamos, falta 4 meses para a colheita, nós interpretamos o seguinte: para eu começar a pregar o evangelho, falta eu ter um curso de teologia, 4 meses para a colheita. Falta eu falar em línguas estranhas, 4 meses para a colheita. Falta eu receber o dom de profecia, 4 meses para a colheita. Falta eu receber o dom de cura, porque se eu não for com sinais e poder, maravilhas e milagres. Isso é certo? A Bíblia diz que estes sinais seguiriam aos que creem. Se você não vai, como que esses sinais vão te seguir? Como que vai acontecer curas, milagres, prodígios, maravilhas, manifestação da graça de Deus? Só acontece no meio que vai. Por isso que quando o missionário sobe aqui, um dia eu fui evangelizar lá no Gama, num lugar chamado Via Tamanduá, e eu ia com a camisa um pouco vermelha e vi um touro. E aquele touro bravo começou a olhar para mim e fazer... E ele começou a correr atrás de mim. E o touro corria, e eu corria. E Deus me deu um livramento. Por isso que eu estava pregando um dia na Vila Tamanduá, no Gama. E um dia chegou uma senhora com AIDS. Nós impusemos-lhe as mãos e ela foi curada. Glória a Deus. Aí você começa a dizer: meu Deus, quem sou eu? Sou um coitado. Isso não acontece comigo. Mas esses sinais irão acompanhar os que creem. Glória a Deus. Esses sinais irão acompanhar os que vão. Esses sinais irão adiante daqueles que estão lá. É uma ferramenta divina para contextualizar, para fixar a verdade do evangelho que você prega no meio deles. Isso não é um ego espiritual. Aí o que nós temos aqui. Estava ouvindo um evangelista muito famoso pregando essa semana. Me emprestaram um DVD dele. E ele pregando. Porque Jesus foi o homem mais pedante da face da terra. Era pedante mesmo. Chegou no templo, começou a chutar as pombas, começou a chutar isso. O homem era pedante. Por isso que eu sou pedante. Porque Jesus também era pedante. Eu olhei assim para ele. Está arrumando atributo para Jesus que Jesus não tem, rapaz. Aí ele começa a falar das maravilhas de Deus na vida dele. As maravilhas que Deus fez na minha vida, em Goiânia, Rio Branco, no Acre, capital, Curitiba, Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro, Recife, Maceió. Meu Deus! Só nas capitais. Esse homem só vai na capital, não tem nenhum testemunho no interior. Ele nunca passou numa roça de milho na rajadinha.
Ele nunca foi iluminado por um candeeiro feito com uma lata de leite ninho, com uma vela aqui dentro. Nunca. É porque em Curitiba Deus fez isso, em Porto Alegre Deus fez isso, lá em Recife Deus fez isso, lá em Maceió Deus fez isso, em Brasília Deus fez isso, Deus me usou em Cuiabá, Deus me usou em Goiânia. As milhas aéreas já dão direito a viajar de graça, porque nós rodamos muito. Rodamos muito. Aí, quando a gente se depara com a realidade, quando a gente se depara com o Evangelho, nós queremos ir porque um anjo falou, porque eu sonhei, porque o profeta falou e porque eu tenho condição de chegar lá. Se eu não tiver condições, não é de Deus. Pintou uma dificuldade, não é de Deus. Vim para o Rio de Janeiro, não tem passagem, é porque Deus não está no negócio. Deus não está no negócio. Deu alguma coisinha errada, o carro bateu. Quando eu saí da roça, minha primeira mudança da roça, que eu saí da roça para morar numa cidade, a cidade não é muito grande. A cidade, olha, se você vê a cidade como era grande, tinha 4 ruas. Mas eu saí da roça com alegria. Vou morar na cidade. Lá vai ter luz elétrica. Vai ter televisão. Eu vim ter minha primeira festa de aniversário com 15 anos. A professora do meu irmão, que é gêmeo comigo, que fez a festa para ele e me convidou, porque eu sou irmão gêmeo dele, né? Eu entrei no pacote. Eu vim ver uma TV em 1981, 10 anos depois. Eu nunca tomei uma vacina na minha vida. Nunca. Primeiro, porque ninguém passava lá, né? Onde eu morava. E segundo, no dia que passaram, eu corri, me escondi no mato, apareci no outro dia. No primeiro dia da minha mudança, quando nós... A terceira curva na estrada, saindo de casa, uma caminhonete pegou o caminhão que nós íamos de escara. Pá! Eu vinha com as pernas entre a cabine e o gigante do caminhão, aquela parte assim, prensou a gente aqui, para tirar foi com a alavanca assim. Não é de Deus vocês saírem daqui. Está vendo? Deus não está nessa mudança. Deus não está nesta mudança. Mas Deus tem seus planos. Glória a Deus. Eu vim embora para Goiânia, tive um demônio que me atacou na epilepsia. Eu tive uma convulsão noturna. 3 convulsões noturnas, possuído por um demônio. Deus trabalhando na minha vida para me converter ao Evangelho, para ouvir o Evangelho. Eu ia ser deportado para o Pernambuco por enfermidade. Iam me deportar sem eu querer ir. Eu investi tudo que eu tinha para vir morar em Goiânia, para trabalhar em Goiânia. E, de repente, com menos de 6 meses, eu estou com a minha deportação pronta. E eu tinha comprado uns dólares, porque a poupança não dava, o governo estava mexendo em muita coisa, e nós guardávamos um pouquinho de dólares ali. E eu vou vender os dólares para comprar a passagem de volta. Eu da roça já estou mexendo com dólar. Porque era um bom investimento, seguro, debaixo do teu colchão. E aumenta. Quando eu vou vender os dólares para comprar a passagem de volta para o Pernambuco, eu chego no supermercado e digo, você precisa de alguém para trabalhar aqui? Nenhuma brincadeira. O rapaz falou, amanhã você passa aqui e traga seus documentos. E eu estou aqui até hoje. Glória a Deus. Um anjo não falou para mim. Eu não sonhei. Um profeta não falou para mim. Muito pelo contrário. Falou para mim que eu ia ser levita. Profetizaram. Olha, Deus vai fazer de você um levita. Você vai gravar um CD. Já imaginou? Eu e RR competindo, ver quem canta melhor? É. Sabe por que nós não fazemos missões? Porque parece que esta ordem aqui não serve mais. A Bíblia diz que fiel é esta palavra. Fiel. Paulo dizendo a Tito.
no capítulo 3 de Tito, Paulo fala: fiel é esta palavra e digna de aceitação. Quando ele está dizendo que esta palavra é fiel, ela é mais fiel do que o que o anjo lhe disser. Ela é mais fiel do que o profeta lhe disser. E ela é mais fiel do que o sonho que você sonhou. Fiel é esta palavra. E se você for sobre ela, sobre a tua palavra, eu lançarei as minhas redes. Aí você vê as coisas acontecendo. Quem lembra de Carlos e de Ives aqui? Estava aqui, eu morei com eles, aqui no Pechincha. No dia de ir para a Espanha, eles não tinham dinheiro para chegar na Espanha. Eu ia alugar uma casa. Eu falei: Carlos, eu vou te fazer uma proposta aqui que você não vai aceitar, mas eu vou fazer. Eu vou ter que alugar um lugar para ficar. Se eu alugar um lugar para ficar, manda tua mãe para São Paulo. Me deixa ficar na tua casa. E o dinheiro do aluguel, que eu vou pagar o aluguel, eu vou te repassar. Para que você não chegue na Espanha com fome. Ele foi para a Espanha. Com essa proposta. Mandou a mãe, deportou a mãe dele para São Paulo. Eu fiquei sabendo depois que com um mês a mãe dele chegou aqui no Rio de Janeiro e ficou escondida numa casa de não sei quem. Mas para não me tirar de lá da casa, para que eu continuasse sendo a fonte sustentadora do filho dela lá na Espanha. Quando eu fiquei sabendo que ela estava aqui, eu fiquei bravo com ela. Eu falei: por que o senhor não me falou? Se meu filho lá na Espanha, como é que ia ficar? E eu comecei a enviar o dinheiro do aluguel para ele. Quando o Carlos chega na Espanha, ele é obrigado, pela migração, a ir para Portugal. Roubaram todos os documentos dele. Sabe o que é todos os documentos dele? Agora, um latino, ou um sul-americano, um latino e um sul-americano na Europa, com um documento ele já sofre. Imagina ele sem nenhum documento. Ah, mas não é de Deus. Deus não está no negócio. Começa a trabalhar, ele e a esposa. Estão trabalhando na Espanha, em Portugal. Ele começa a ajudar um pastor numa congregação em Portugal. E Deus começa a abençoar. Surgiu uma oportunidade para ele fazer um treinamento missionário. Um outro pastor convidou ele para ir fazer um treinamento na Missão Cairóis, na Espanha. E ele disse o seguinte: eu só tenho dinheiro para pagar o treinamento, só o meu. A minha esposa vai ficar na Espanha. Eu liguei para ele e falei: campeão, não deixa a tua esposa em Portugal sozinha, não. Não faz isso. Tua mulher é igual a você. Ela tem o dobro do juízo que você tem. Você não tem nada, então ela tem o dobro. Pega a tua mulher, leva contigo. Mas, irmão, o que é que eu vou fazer sozinho? E o dinheiro, eu falei: tu não está pagando aluguel? Entrega a casa e leva ela. Eles estão os dois na Missão Cairóis, fazendo um treinamento que tem um pastor que quer enviar para a África. Infelizmente, o sistema da Cairóis ela envia se tiver alguém que sustente. Infelizmente. Também não vou discordar deles. Mas se você tiver algum mantenedor para eles no projeto Moçambique, 2 anos, no mínimo, o projeto lá, com permanência de renovação por mais 2 anos, para eles ficarem em Moçambique fazendo a obra de Deus. Sabe de onde que eles saíram? Aqui do teu meio. Mas não é de Deus, né? Ir para um lugar, perder seus documentos, se submeter, morar de favor na casa de um pastor por um período, na casa de um irmão, se submeter a trabalho semi-escravo, no começo, catando frutos em Portugal, colhendo frutos, caixas pesadas, mão de obra pesada, mas não é de Deus. Porque nós interpretamos, se o anjo falou, se o profeta disse, se eu sonhei, vai acontecer. Por isso que nós não nos movemos e não saímos do lugar para fazer missões. Porque nós queremos o vento impetuoso, nós queremos as línguas partidas de fogo como sinal, nós queremos um rebuliço como sinal, nós queremos que todo mundo perceba que eu tenho poder, aonde eu ponho a mão acontece alguma coisa,
Aí depois disso eu estou preparado e pronto para ir. Depois disso eu vou. Ninguém quer investir. Eu aconselho você um dia sentar ali na EBD dos Novos Convertidos e assistir. Para você ver o crescimento deles. 2 anos de investimento em uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas, para você ver eles crescerem. Glória a Deus. Ali não foi um anjo que mandou ninguém ir lá, não. Ninguém profetizou, eis que eu te digo que você vai dar aula para os novos convertidos. Ela não sonhou. Eu tive um sonho, pastor, que era eu que ia dar aula para os novos convertidos. Não! A necessidade fez com que você fosse lá. A necessidade faz com que você se mova. E você ver a manifestação da glória, da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, através de uma alma que aprendeu e absorveu o ensino que você deu. Glória a Deus. Missões é feita assim. Missões é feita quando você chega em um lugar que tem homens e mulheres que se espancam, que se esfaqueiam, que se trocam de farpas, e você começa a pregar o evangelho, daqui a 2 anos você chega e vê que aquilo não acontece mais. Missões é você chegar em um lugar e encontrar todo mundo sofrendo de uma peste que assola aquela região, que dizima pessoas, que mata pessoas, e que quando você vai interpretar, você vê que tem algo espiritual por trás, nos rituais que eles fazem, por isso que aquela peste domina naquele lugar, e você ensina para eles que o ritual deles não pode mais, e quando eles param, o diabo também perde a autoridade sobre aquele lugar e vai embora. Mas esse poder não sai na câmera, não sai no documentário. Eu estou filmando este poder, ele não vai sair na câmera. Então, se não sai na câmera, não é poder. Se ninguém conseguir ver com os seus olhos a transformação de um coração, de uma alma, não é poder. Poder é o vento impetuoso, as línguas partidas como de fogo. Isto sim é que é poder. São sinais visíveis. Sabe por que nós não fazemos missões? Eu vou te dizer por quê. Pregue Jesus como ele é, que ele vai se revelar como ele é. Glória. Se você pregar Jesus como o Deus que cura, ele será o Deus curador para aquela pessoa que ouviu. Irmão, a Bíblia diz isso, diz a mulher do fluxo de sangue. E ouvindo que Jesus passava, mas peraí, como que ela tomou ciência que Jesus curava? Alguém falou para ela, né? E ela conheceu o Deus que cura. E ela foi atrás do Deus que cura. E ela recebeu a cura do Deus que cura, porque ela ouviu falar de um Deus que cura. Bartimeu, o cego, o que está acontecendo? O que está acontecendo? Que tumulto é esse? É Jesus de Nazaré que vai passando por aqui. Peraí, Jesus de Nazaré já chegou aos meus ouvidos que ele curou outro cego com cuspe lá atrás. Agora é a minha vez. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Pregue Jesus como libertador, que ele vai libertar. Glória a Deus. A mulher cananeia veio de longe, sem saber, nem judia ela era. Por isso que Jesus disse, não é lícito dar os pães aos cachorrinhos, tirar dos filhos e dar aos cachorrinhos. Nem judia ela era. Mas ela ouviu falar do seu poder libertador. Ela ouviu falar do seu poder sobre os espíritos imundos. Ela um dia ouviu falar que tinha um homem que expulsava e repreendia todo o demônio. Sabe o que ela chega e diz para Jesus? Minha filha está endemoniada. Ela não escondeu. Minha filha está com um problema psicológico, problema de relacionamento. Minha filha está com depressão. Minha filha está com cólicas pré-menstrual. Não estou dizendo que isso é demônio, não, irmãos. Essas coisas que eu estou falando. Mas ela não tentou chegar para Jesus assim, com uma figura de linguagem, para deixar entender nas entrelinhas aquilo que ela queria que Jesus fizesse. Não, ela ouviu falar de um Deus libertador. Glória a Deus. E ela chegou e disse, minha filha está endemoniada. Jesus disse, não é lícito tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Ela disse, olha,
Se é para ser liberta e salva, eu aceito ser cachorrinha. Os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos filhos. Se é para minha filha ser liberta, eu aceito ser cachorrinha. Eu quero as migalhas que caem daqui. Eu quero comer e me alimentar dessas migalhas. Glória a Deus. Sabem que isso terminou? A conclusão? Nem em Jerusalém eu vi tanta fé assim. Na cidade da fé. Ninguém nunca ouviu. Jerusalém ouviu falar do libertador, mas essa mulher parece que acreditou mais do que Jerusalém inteira nesse Deus libertador. Sabe outro Jesus libertador que foi pregado? Na cidade dos Gesarenos. Quando Jesus chega lá, encontra aquele jovem, possesso de espíritos imundos, endemoniado, nu nos sepulcros, correndo. E ali chega o Jesus libertador. E manda que os espíritos imundos saiam daquele homem. E eles se lançam sobre os porcos. 2.000 porcos morreram. Em média, 2.000 porcos. Então, presumindo que cada porco, o demônio pegou um porco. Aquele menino tinha um bocado de demônio, não tinha? E o Jesus libertador chegou ali com uma única palavra. Uma única palavra. Sai dele. É o Jesus libertador. Se você pregar um Jesus perdoador, o mundo vai receber um Jesus perdoador. Sabe quem ouviu falar do Jesus perdoador? Zaqueu. Cobrador de impostos. Homem que lesava os outros, que roubavam os outros na coleta dos impostos. Porque ele disse, se porventura eu defraudei alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Ou seja, alguém reconhecendo que tinha essa prática. Mas ele um dia quer ter um encontro com Jesus perdoador. E ele corre à frente de todo mundo, se destaca subindo de uma árvore, para ver este Jesus perdoador. Para simplesmente só ver este Jesus perdoador. Ele só queria ver. Para ele, não precisava de uma audiência com Jesus. Não precisava de um encontro íntimo, pessoal, um aperto de mão e um abraço. Bastava simplesmente ver esse Jesus perdoador. Ele sobe na árvore e quando esse Jesus perdoador vê e percebe que você está necessitando de receber o seu perdão, ele olha para você e diz, você quer o meu perdão? Desce daí. Me convém pousar na tua casa hoje. Jesus pregou para ele na casa dele, a Bíblia relata isso? A Bíblia não relata isso. Que Jesus fez um discurso, leu uma passagem de Isaías, de Jeremias, não. O poder do Jesus libertador chegou na casa de Zaqueu. Perdoador. E Zaqueu sentiu-se perdoado. Glória a Deus. Zaqueu sentiu-se perdoado. Se pregarmos Jesus como ele é, de fato e de verdade, as pessoas vão receber esse Jesus como ele é. E a vida delas vai mudar. Glória a Deus. Agora, por que não fazemos missões? Porque parece que não conhecemos esse Jesus. Parece que não conhecemos esse Jesus. Parece que conhecemos um Jesus que arrasta a sua igreja. Um Jesus capenga, que sai arrastando o seu povo, com sofrimento, com lágrimas, com dor, com angústia, com aflições. Parece que conhecemos um Jesus de dificuldades. Um Jesus que não apresenta nenhuma facilidade. Um Jesus que não muda nenhum quadro. Um Jesus que, quando eu comecei no Evangelho, eu tinha esse mesmo problema. Hoje eu tenho 10 anos, 5 anos no Evangelho e continuo com o mesmo problema. Então não compensa eu levar esse Jesus adiante. Não compensa eu caminhar com esse Jesus para a casa de ninguém. Porque lá no Pernambuco eles fazem isso, eles pegam uma estátua, uma imagem, botam assim, outros botam pedra na cabeça, faz uma rodia, outros querem sem rodia mesmo, botam aqui uma pedra na cabeça e saem cantando valei-me, Padre Cício Jesus e Deus das Candeias, e vão de casa em casa levando o Deus deles. E pedindo esmola para o seu Deus. Dá uma esmola para esse Cícero aqui, Padre Cícero. Falta o Jesus libertador? Não, não falta mais. Falta o Jesus salvador.
Mas para pregar o Jesus Salvador, temos que aprender do Jesus Salvador. E essa é a nossa maior dificuldade. Aprender. Quantos cultos de ensino essa igreja tem? 2. EBD e terça. Para ser obreiro, é exigido, é obrigado que você participe desses cultos. O reino de Deus é tomado à força, e não o seu coração e sua mente. Você tem que vir espontâneo porque você ama esse Deus. Para você cantar aqui na frente, temos que nos submetermos a dar uma disciplina a você dessa ordem. Tem que participar disso. Isso é para você glorificar o seu Deus. Isso é para você prestar a tua comunhão individual e pessoal com o teu Deus, ao qual você declara aqui com a tua boca que ama. Ninguém forçou essa declaração de amor. Não é um casamento que o pastor olha para a noiva, repete comigo. Olha, prometo, amar, na saúde, na doença. Não é um recital. Não é uma declaração decorada, como aqueles folhetinhos das 4 leis espirituais. No final, faça essa oração. Não é nem a tua oração, é a oração dos outros. A gente tem que obrigar você a vir cultuar o seu Deus. E se você quiser almejar um cargo na igreja de obreiro, você é obrigado a frequentar. Agora, eu sou bem sincero contigo. Uma pessoa obrigada a fazer alguma coisa, quando ela se sente fora da obrigação de fazer, a primeira coisa dela é cair fora. Ela some daquele jugo. Ela desaparece daquele jugo. Nunca mais ela quer saber daquilo. Aquilo para ela é fonte de tortura. Aquilo para ela é fonte de sofrimento. É fonte de angústia. Fonte de dor. Ela não quer mais saber. Eu vou fazer isso. Irmãos, eu pregava quando eu precisava de oferta para sustentar meu ministério. Hoje eu não preciso mais. Então eu não preciso mais pregar na igreja fulano de tal, beltrano de tal. Hoje não. Hoje, se não for um avião, um quarto de hotel, olha, no mínimo 4 estrelas, se eu não puder levar minha esposa junto comigo, não me convida, que eu não vou mais. Porque não está precisando mais. Já foi abençoado o suficiente, já tem muito dinheiro na conta. Aí se você pegar Lucas capítulo 10, quando Jesus ordena que eu li aqui para vocês, ide primeiro a Jerusalém, não passe na cidade dos samaritanos, primeiro vocês vão em Jerusalém. Não façam isso, vocês só vão em Jerusalém depois de Atos 1:8, mas antes de Atos 1:8, primeiro em Jerusalém. Aí você vê Jesus dizendo, aquilo que de graça recebeste, de graça dai. Glória a Deus. Parece que nós compramos o evangelho que pregamos. Parece que nós fizemos um investimento como um pai investe num filho na faculdade de engenharia, de construção, de moda, de designer, de informática. O pai investe. Existe uma proporção de cálculos, de investimentos. Quanto vale um filho para você? Se você quiser criar um filho, quem quiser ter filhos aqui, já vai na internet que tem uma projeção de quanto custa cada filho para você. Aí você decide ter ou não ter. Não, vai sair muito caro para mim ter filho. Eu não quero ter filho. Mas sabe por quê? Parece que esse evangelho também custou esse cálculo para a gente. Se eu não tirar os prejuízos dos meus sofrimentos, não vale a pena pregar o evangelho. Por isso que nós não fazemos missões. Aí eu termino o Jesus Salvador. Se formos pregar o Jesus Salvador para as pessoas, elas vão ouvir um Jesus que salva. E um Jesus Salvador veio salvar aqueles que estão perdidos. Um Jesus Salvador veio resgatar das trevas aqueles que estão na perdição. Um Jesus Salvador veio trazer vida e vida com abundância para mim e para você. O Jesus Salvador, ele se despede
despiu da sua glória, da sua majestade. Ele se fez homem, igual eu e você. Padeceu na cruz do Calvário, para que nós tenhamos vida nele, vida e vida com abundância. Glória a Deus. Este é o Jesus Salvador. Se você não o conhece ainda, trate de conhecê-lo. Porque lá fora, as pessoas não precisam só de milagres, não. Elas precisam de salvação. Glória a Deus. A pessoa fala assim, eu estava com dor de cabeça, você orou por mim, e eu fiquei bom da dor de cabeça. Mas parece que tem algo ainda. Tem um vazio aqui dentro. Está faltando alguma coisa ser preenchida. No coração do homem cabe o infinito de Deus, o Espírito Oh, Santo, glória. o Espírito de vida, o Espírito da vida, Oh, glória. que é infinito, cabe dentro do finito coração humano. Glória a Deus. Por isso que há um vazio, que drogas, músicas, sexo, que farras, noitadas, que jogos, campeonatos, que mulheres, que dólares, que carros, joias, não preenche. A ostentação não preenche. O ciclo, a roda de amigos influentes não preenche. Falta o Jesus Salvador. Glória a Deus. Obrigado, Jesus. Falta o Jesus Salvador. Glória a Jesus. Uma vez que ele está ali, dentro do coração, ainda que a figueira não floresça, ainda que a vide não dê o seu fruto, ainda que falta água nos ribeiros, ainda que sumam os gados do curral, Oh, glória. ainda que aconteça tudo isso, eu louvarei, Glória a Deus. eu o glorificarei, eu o Glória a exaltarei, Jesus. eu proclamarei o seu nome, eu direi que ele é o meu Deus, eu direi que ele é o meu Senhor, porque está tudo preenchido, irmão. Oh, Não glória. falta nada, está tudo preenchido. Oh, glória. Houve um preenchimento total de Deus no teu coração, que a tua necessidade maior passa a ser a tua e a minha e a nossa salvação. Glória a Deus. É isso que faz preencher o coração do homem. Vamos ficar de pé. Glória a Deus. Agora eu quero dizer, se você não está esperando o anjo, ou está esperando sonhar, ou está esperando um profeta falar para você, daqui a 20 anos, 30 anos, se nós estivermos vivos primeiro, nós nos encontraremos. E você vai relatar tudo o que aconteceu na tua vida. Eu vou ousar te dizer que não foi muita coisa, não. Agora, se você não está esperando nenhuma dessas coisas, se tudo que você já ouviu e absorveu e viu aqui dentro, e você crê, acredita que é o suficiente para você anunciar Jesus, você vai. Daqui um ano, você me procura, que eu vou mostrar o quanto Deus operou na tua vida. Glória a Deus. Eu vou provar por A mais B o quanto Deus mudou o teu quadro, o quanto Deus mudou os teus problemas, o quanto Deus mudou o curso da tua vida, o quanto Deus tirou tua depressão, o quanto Deus tirou tua angústia, o quanto Deus tirou tuas dores, o quanto Deus supriu tua necessidade, o quanto Deus te abençoou, o quanto Deus te resgatou, o quanto Deus te restaurou, o quanto Deus supriu relacionamentos rompidos. Me procura daqui um ano, começa a fazer agora, daqui um ano a gente conversa. Sabe por quê? Você vai estar tão preenchido que essas coisas, essas mazelas da vida não vão caber dentro de você. E aquilo que não cabe, a física diz que 2 corpos não ocupam o mesmo espaço, né? Nem 2 espíritos ocupam o mesmo corpo. De jeito nenhum. Deus e o demônio não podem habitar na mesma pessoa. A Bíblia diz que nós não podemos servir a 2 senhores. Ou vamos agradar um, ou agradar o outro. Não tem como. Já imaginou se os 2 senhores resolvem jantar na mesma hora? Como é que você vai servir? Um mora ali e outro mora ali.
Você vai preparar a refeição desse, correr para... Meu senhor, eu cheguei atrasado. Você me aborreceu. Eu queria você aqui no horário. Você quer almejar algo na casa do Senhor? Comece a se dedicar à tua vida na casa do Senhor. Glória a Deus. No dia que você estiver aqui, obrigado, mas obrigado mesmo, eu te aconselho você rever os seus conceitos espirituais. No dia que você estiver aqui, porque marido vem, porque mulher vem, porque filho vem, porque o papagaio vem, porque o cachorro gosta de ficar na porta do templo, e o meu cachorrinho, eu amo ele, eu te aconselho você a rever seus conceitos espirituais. O motivo pela qual você deve estar aqui deve ser a tua salvação primeiro, tá? Glória a Deus. Única e exclusivamente, primeiro a tua salvação. Depois a ramificação do restante vem. Porque você conheceu o Jesus Salvador. O Jesus Salvador. E ele aparece na hora que você não tem mais perspectiva nenhuma de vida. A mulher que foi pega em adultério, ela não tinha mais perspectiva nenhuma. O seu julgamento pela lei era ser apedrejada. E o Jesus Salvador chega diante dela. Eu vi um pregador dizendo: Jesus continuou escrevendo no chão. Sabe por que ele escrevia no chão? Ele não olhava porque a mulher estava nua. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não diz isso. E Jesus não queria contaminar os seus olhos. Ele enriquecendo o texto com essas coisas. E Jesus levanta-se e pega ela pela mão. Ela já estava vestida? Já deu tempo dela se vestir nesse meio período? Não. Vamos simplificar a coisa. Ela chegou diante do Deus Salvador. Oh, glória. E o Deus Salvador, quando chega, ele não quer matar ninguém. A proposta das pessoas é matar os outros. A proposta das pessoas é matar os outros. A proposta divina é resgatar os outros. Glória. A proposta de Deus é trazer você à vida. Os outros podem querer te matar. As pessoas fazem de tudo para que você tenha vida, mas você parece que não quer viver. Você parece que não entende o projeto divino. Você não quer saber da vida. Jesus perguntou: é matar que vocês vão? É, porque a lei de Moisés diz que quem for pego em adultério deve morrer. Tá certo. A lei diz isso, né? Então é a lei que diz. Então, já que vocês vão usar a lei para matar ela, tem alguém aqui que está na mesma condição que ela? Que tem uma condição diferente da dela? Se tiver alguém aqui que tem alguma condição diferente da dela, pode começar a executar a lei. Executem a lei. Comecem a apedrejar ela, porque a lei manda. A lei manda. Façam, cumpram a lei aqui. Se eles fossem cumprir a lei, eles iam jogar as pedras para cima e deixar cair na cabeça deles. Não, todo mundo foi fora. Mas o Jesus Salvador chegou ali. Ele salvou ela de duas coisas: da morte física e da morte do inferno. Porque ele disse: mulher, vá e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. O que é pior do que a morte? O que é pior do que a morte? E ela ia morrer. Ela ia ser apedrejada. Vá e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Pior do que esse quadro que ela estava vivendo, irmãos. Só a condenação eterna. Ele salvou ela de duas coisas: da morte física e da morte espiritual. É esse Jesus que o mundo quer conhecer lá fora. Glória a Deus. Vamos curvar nossas cabeças. Senhor nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós queremos agradecer ao Senhor pelo dia de hoje. Agradecer porque essas portas estão abertas. Agradecer porque nós temos o livre-arbítrio de cultuarmos ao Senhor ou não. Agradecer porque aqui não tem perseguição, não tem ninguém impondo armas,
nos obrigando, nos expulsando do templo. Não tem ninguém nos perseguindo no nosso trabalho. Não tem ninguém na esquina esperando com uma bomba para jogar em nós porque nós somos cristãos. Não tem ninguém esfaqueando os nossos filhos na escola. Não tem ninguém maquinando, planejando nos destruir com ciladas nos tribunais de justiça, nos levando ali para nos enforcar, para nos matar, porque nós pregamos o Evangelho. Nós queremos agradecer por isso, porque é um Jesus que protege o seu povo, é um Jesus que guarda o seu povo, é um Deus que livra o seu povo, é um Deus que nos livra das aflições, é um Deus que nos livra das angústias, é um Deus que nos faz caminhar e prosperar, é um Deus que nos faz conhecer, crescer na graça, no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É um Deus que nos ama, é um Deus que nos salva, é um Deus que nos dá palavra, é um Deus que nos dá entendimento, é um Deus que nos dá fruto, é um Deus que nos faz produzir frutos. Obrigado por conhecer esse Deus. Obrigado por amar a este Deus. Obrigado por servir a este Deus. Obrigado por estar na casa deste Deus. Obrigado, Senhor da glória, por ter irmãos em Cristo Jesus. Obrigado por termos pessoas aqui que precisam e dependem de nós. Significa que nós vamos abençoá-los. Obrigado porque eu dependo também das pessoas. Obrigado porque elas podem me abençoar. Um com carona, outro com outra forma, outro com lanche, outro com uma visita, outro com uma palavra de conhecimento, outro com uma palavra de sabedoria, outro com uma oração, outro com um telefonema na hora da angústia. Obrigado porque tem pessoas ainda que se importam conosco. Obrigado porque o Senhor move os céus e a terra para socorrer aquele que o Senhor ama. Obrigado porque o Senhor faz o corpo vir do lugar que seja para trazer carne para aquele que eu amo. Obrigado porque o Senhor pode fazer com que as coisas aconteçam em prol daqueles que amam ao Senhor. Obrigado. Obrigado, Senhor, pelo Senhor ter tocado no coração dos proprietários deste terreno para aceitar a nossa proposta. Obrigado, Deus, porque foi o teu mover, foi a tua mão poderosa, fazer com que aquela família concordasse. Se fosse uma pessoa só, mas eram várias pessoas, e elas entraram num acordo, movido pela tua mão. Obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor da glória. Obrigado, meu Deus, porque daqui hão de sair homens e mulheres de Deus para pregar este evangelho, porque eles creem na palavra, porque eles acreditam na palavra, porque a palavra é verdadeira. Muito obrigado. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós agradecemos. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia.